Estamos no ar? Muito boa tarde, estamos no ar, estamos aqui no Facebook do Amazonas Atual. Eu estou aqui ao meu lado, tem o Lucas Ferrante. Lucas Ferrante é aluno de doutorado do INPA, né, pesquisador em ecologia, o doutorado dele é em ecologia, e ele já vem acompanhando há 5 anos essa questão do desmatamento na Amazônia, né, das queimadas na Amazônia, a fragmentação florestal, e hoje ele, nosso convidado aqui para comentar tudo isso que vem acontecendo sobre a Amazônia, que virou um assunto mundial, né, e uma preocupação mundial também. Lucas, eu queria começar esse nosso papo perguntando o seguinte: há um exagero em relação a essa questão das queimadas e do desmatamento na Amazônia? Por exemplo, exageros tipo a ponto de o presidente da França, Emmanuel Macron, convocar uma reunião do G7 para discutir a questão? Sim. É um exagero isso ou não? Não, os dados realmente eles são reais. Segundo os dados do IBAMA sobre queimadas no Amazonas, comparado ao ano passado, o número de queimadas aumentou 2.642%. Isso neste ano? Neste ano, em relação ao ano passado. Então, o ano passado, para o Amazonas, foi constatada por volta de 50 focos de queimadas, e esse ano, no mesmo período, 1.371 casos. Então, isso não é um número aleatório. A gente, quando compara ano a ano, a gente vê que está acontecendo um fenômeno atípico esse ano. Números muito elevados em relação a todos os últimos anos anteriores, né? Então, realmente é um número muito alarmante quando a gente pensa mais de 2.000%, quase 3.000% de aumento, né? É um número muito grande em relação ao que a gente teve no ano passado. Então, esse número é atípico e é realmente para ter essa preocupação, não só do Brasil, como todo mundo, pelo papel que a Amazônia tem no planeta, né? Agora, algumas autoridades têm dito o seguinte: o desmatamento e as queimadas na Amazônia ocorrem todos os anos, principalmente nesse período de estiagem, né, de seca. Sim. Ou de verão amazônico, como a gente chama aqui. Sim, a queimada ela ocorre naturalmente. A questão é a quantidade dessas queimadas e o que tem levado a esse aumento dessas queimadas, né? Então, só para aproximar um pouquinho. Então, o que está levando a esse aumento? As queimadas realmente elas ocorrem naturalmente, mas essa proporção, mais de 2.000 vezes maior em relação ao ano passado, ela tem uma causa. E é justamente essa causa que tem que ser explicada com detalhes o que levou a esse aumento. Então, nós temos uma série de fatores que agravaram esse risco de queimadas. A gente pode relacionar alguns desses fatores? Sim. Um deles, por exemplo, é o desmantelamento do IBAMA pela nova administração da Presidência da República, né? Por exemplo, a gente removeu 21 superintendências dos 27 estados da federação. Então, isso, consequentemente, tende a diminuir as fiscalizações e aumentar o desmatamento e as queimadas. Também muitos funcionários do IBAMA sendo cooptados a bater pontos sem trabalhar, ou o IBAMA anunciar aonde vai fazer a fiscalização para não autuar os desmatadores. Então tudo isso já foi registrado, inclusive em artigos científicos. A gente apresentou um relatório que foi publicado numa revista editada pela Universidade de Cambridge, a Environment Conservation, e esse relatório ele amplamente documentou todas as ações dessa nova administração do governo em subverter as ações para conservação ambiental. Então, um sucateamento do IBAMA, uma falta de fiscalização intensiva. O próprio presidente da República prometeu enfraquecer o licenciamento ambiental e o atual ministro do Meio Ambiente, que é um condenado por alteração maliciosa de mapas numa área de proteção ambiental, tentou desmantelar a agência, né? Inclusive está sendo cooptado agora para sofrer um impeachment por conta desse descaso ambiental que ele tem causado nas agências ambientais. Então tudo isso é intencional, né? E isso está sendo produzido por uma má administração. Então isso tem uma causa. Então isso já é muito conhecido pelo meio científico. Para a gente ter uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, 95% do desmatamento foi ilegal, né? E nenhuma punição foi aplicada aos infratores.
justamente por esse desmantelamento das ações do IBAMA, né? Então, isso é uma política pública desse atual governo. Então, essa é uma questão que está acontecendo em detrimento da má gestão ambiental do governo. E esses números de aumento das queimadas de desmatamento, eles são reais. Agora, como é que funciona o sistema de controle, por exemplo, do desmatamento e das queimadas na Amazônia? Quem são os principais atores responsáveis? É o IBAMA, é o IPAAN no estado? Como é que está estruturada essa questão? Para conter o desmatamento, normalmente os órgãos atuam de maneira conjunta, né? O IBAMA fiscaliza as áreas e autua os infratores, né? O que não tem acontecido. Ou então o IBAMA tem avisado onde vai fazer as inspeções, o que leva a nenhuma punição aos infratores, né? Que debandam das áreas. Então, esses órgãos, por eles estarem desmantelados, né? Por conta da atual gestão ambiental, tem diminuído essa fiscalização. Um outro problema também é o desacreditamento que se criou sobre os dados do INPE. O INPE tem um sistema que seria de monitoramento contínuo do desmatamento. Então, esses dados do desmatamento que já foram corroborados, que são verídicos, inclusive pela NASA, algumas análises de alguns outros pesquisadores corroboraram a importância dos dados do INPE, que esses dados são verídicos, né? Esses dados serviam de suporte para o IBAMA atuar na fiscalização efetiva, como se tem desacreditado os dados do INPE e agido intencionalmente em desmantelar o IBAMA, a gente tem como resultado o aumento do desmatamento. O governo tem dito, inclusive o ministro do Meio Ambiente, que havia uma questão ideológica por trás da política ambiental dos governos passados e de quem defende a Amazônia, das ONGs principalmente, é um viés ideológico aí por trás disso. Existe mesmo esse viés ideológico na tua opinião? Não, o que a gente pode observar, antigamente, o que vinha sendo feito nos anos anteriores, se discutia muito com a comunidade científica, né? Hoje não, isso é viés ideológico. Quando você desacredita o diretor do INPE, que era um dos cientistas mais renomados na área, isso é um viés ideológico. Você tem desacreditado cientistas para ouvir opiniões de pessoas que não são qualificadas na área. Isso significa um viés ideológico. Nunca houve um viés ideológico tão grande como o do atual governo. Esse sim é um governo que tem prezado por um viés ideológico, que é não acreditar em pessoas especializadas. E isso é um problema muito grande. Quando a gente não tem especialistas técnicos, quando o governo não se pauta em especialistas técnicos, a gente observa esse resultado que a gente está vendo aqui agora. O governo, recentemente, inclusive o militar, chegou a dizer que o mundo estava de olho nas riquezas, não preocupado com a preservação da Amazônia, mas de olho nas nossas riquezas e tal. Existe essa questão também? Você enxerga isso Não, isso é mais uma na questão, preocupação mundial com a Amazônia? Isso é mais uma questão ideológica da visão do governo. Isso é uma visão completamente alucinada, realmente. Isso não existe, né? Os outros países eles estão preocupados em comprar um produto limpo. Na Europa, quando você vai hoje, a cadeia dos produtos brasileiros de produção, quem consome isso, o consumidor final na Europa, ele preza por um produto que não vem de trabalho de escravo, de desmatamento, porque as questões no mundo estão mudando. Então os países realmente têm uma preocupação de fazer as coisas de uma maneira mais correta, preservando o meio ambiente, né? Sem gerar lixo, prezando pela qualidade de vida do produtor rural também. Então o Brasil ele adotou um modelo que ele é de colônia. É um modelo completamente retrocedido na questão do desenvolvimento que a gente vê em todo o planeta. Então, enquanto todos os planetas estão prezando pelas questões ambientais, o Brasil está voltando vários passos atrás nessa questão, né? E os nossos todos os planetas, mas todos os países, né? Todos os países, E as nossas commodities já passam a não ser mais um atrativo para esses países pela forma que a gente está produzindo, né? Então, é muito importante. A Amazônia ela tem um papel essencial para regular o clima e as chuvas no planeta. Ontem parece que o presidente Jair Bolsonaro entendeu esse recado e já começou a dizer que uma catástrofe
né, na queda das commodities pode resultar numa crise econômica para o Brasil. Sim. Né? Parece que... Agora, em relação aos países que têm mostrado preocupação com a Amazônia, qual é a importância que você, na sua opinião, você vê? Por que esses países se preocupam com a preservação da Amazônia? Sim, muitos desses países hoje já sofrem com as mudanças climáticas severas, né? Então, por exemplo, a Holanda tem perdido território pelo avanço do nível do mar que vem subindo. Alguns outros países, principalmente na Europa, têm recebido ondas de calor extremo. Com o desmatamento e a queimada da Amazônia, a floresta ela é constituída de carbono. Esse carbono está sendo liberado através das queimadas para a atmosfera. Isso tende a mudar o clima do planeta, severamente. A gente já observou, inclusive cientistas já confirmaram, que São Paulo escureceu por conta das queimadas na Amazônia, né? Então a gente vê aqui na América do Sul mesmo um dos fenômenos de maior relevância para a preservação da Amazônia são o fenômeno dos rios voadores, que a Amazônia exporta vapor de água através de chuva para a região sul e sudeste do Brasil e até para a Argentina. Então todas as chuvas, desde o sul de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até para os países mais abaixo, vêm da região amazônica. Então se a gente pensa, a gente está perdendo floresta, e justamente esses rios voadores são afetados, a gente tende a ter um colapso de produção agrícola, de abastecimento nas áreas mais populosas do país, por conta dessa alteração climática provocada pelo desmatamento. Isso só que nos afeta, mas isso vai muito além, chegando até esses outros países também. Agora tem uma outra questão que é o seguinte, Lucas, a questão do desenvolvimento, né, humano, pelo menos das cidades, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e há um discurso por trás disso também de que se os países ricos não pagarem para um desenvolvimento sustentável, não é possível preservar a Amazônia. Esse discurso, você acha que é convincente lá fora? Não, ele não é convincente lá fora, porque, por exemplo, hoje, há um mês atrás, mais ou menos, a Embrapa publicou um estudo que é possível aumentar a produção agropecuária apenas nas áreas desmatadas. Então, essa conversa que nós precisamos destruir os nossos recursos naturais para aumentar a nossa qualidade de vida, o desenvolvimento do país, isso é uma grande balela, né? Atualmente a gente tem outras medidas. A gente pode, por exemplo, valorar os serviços ecossistêmicos da floresta em pé. O INPA tem uma pós-graduação que é Agricultura no Trópico Úmido, que ensina como produzir mais e com maior qualidade dentro da floresta sem desmatar, né? Inclusive produtos que são exportados para a Europa. E a questão da exploração mineral, exploração de madeira e exploração mineral, é possível fazer isso de forma a preservar a Amazônia? Sim, nós temos lugares que são realmente viáveis economicamente para explorar a questão dos minérios, e a gente deveria prezar por explorar nessas regiões onde a gente tem que considerar o baixo impacto, porque outros problemas sobram para a comunidade local, né? Então você tem as contaminações de mercúrio que vão afetar a população local. Então esse dano ele é compensado pelo ônus da mineração? Isso que a gente tem que deixar claro. As doenças que vão surgir como câncer para essa população que está exposta a esses reagentes químicos, isso vai se pagar pela quantidade de minério extraído naquela área? A gente já tem áreas da Amazônia que se faz extração de madeira de forma sustentável, né? Então isso é viável, o manejo florestal, o INPA trabalha com isso, inclusive tem um programa de pós-graduação que na área florestal, que trabalha justamente com a extração de madeira manejada. Então tudo isso é possível, desde que se faça com conhecimento técnico. O problema é o governo negar o conhecimento técnico, desacreditar os especialistas por conta de uma ideologia que ele anda seguindo, que é simplesmente negar os problemas ambientais que o país tem. Agora, a gente percebe que nessa questão da Amazônia, rapidamente a gente viu uma reação mundial a uma política adotada pelo governo, né? Sim. Que está aí com 7 meses, 8º mês de gestão, né? O que a gente pode esperar, na tua visão a partir daqui, o que pode esperar
para combater esse desmatamento e quais são as ações que devem ser feitas? Bom, primeiro o governo reconhecer que está agindo da forma que está agindo, né? Então, a primeira coisa seria mudar o ministro do Meio Ambiente, que é uma pessoa completamente incapacitada para estar no cargo. Ele já demonstrou a incapacidade dele, além da mal intenção de sucatear os órgãos ambientais, perseguir pessoas dentro desses órgãos ambientais, né? Tem um discurso muito alinhado com o agronegócio, inclusive que está perdendo exportação por conta dessa política ambiental. Então a primeira coisa é reconhecer os erros e começar a retomar as políticas ambientais que o Brasil já estava tendo. O Brasil tinha evoluído muito nos últimos 10 anos em políticas ambientais, estando alinhados com a Europa, com vários acordos de clima e floresta, e a gente está tendo um retrocesso nisso, né? Então retomar essa questão, né, não desmantelar mais o Código Florestal como vem acontecendo. Cada dia surge uma PL para tentar alterar alguma coisa, o que vem retrocedendo cada vez mais o licenciamento ambiental e o Código Florestal. Então, e isso é uma coisa que parece que não vai ser alterada pelo atual governo por conta da própria ideologia do governo. Uma ideologia é quando a gente segue algo de forma cegamente, sem acreditar no conhecimento técnico, que é o que parece que o governo não tem capacidade para fazer. Pois é, depois de desacreditar os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o governo está agora com uma consulta pública para contratar empresas para fazer o monitoramento da floresta. Sim. Qual é a sua avaliação dessa questão? Existem dois problemas. Primeiro, o desmatamento está aumentando. Outras fontes já confirmaram isso. O próprio IPAAN, a NASA confirmou os dados do INPE, o próprio INPE já soltou esses dados revisados e são reais. Então isso vai gerar um gasto maior para o governo e o desmatamento vai começar aumentando, porque isso não resolve o desmatamento, né? O segundo problema é, na hora que essa empresa demonstrar que o desmatamento aumentou, o presidente vai deixar esses dados vir a público ou simplesmente ele vai mandar engavetar? Porque isso aconteceu com algumas pesquisas da Fiocruz sobre drogas, né? Então isso não pode acontecer. Quando os dados não agradam a atual gestão, eles mandam engavetar. O que deveria ser feito é pegar esses dados e trabalhar em cima para reverter o quadro, né? Em todos os aspectos. Ciência serve para isso, não é para você ignorar a informação, é para você trabalhar com ela, para você ver onde estão esses focos, onde que precisa ser melhorado, a implementação de fiscalização, e não simplesmente desacreditar porque ele desagrada, ele tem um desagrado com esses resultados. Isso é absurdo, é completamente ideológico. A gente tem aqui na Amazônia e Manaus o CIVAM, né? Que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Quando foi criado, ainda quando era um sistema de proteção da Amazônia, chamado CIPAM, foi noticiado na época que ele poderia identificar coisas minúsculas na floresta, tipo um prato caído lá no meio da floresta, era possível identificar por esse sistema de monitoramento via satélite e também com aeronaves que fariam esse monitoramento. Foi desmontado, não funciona mais. Por que o governo precisaria contratar empresa privada para fazer esse monitoramento? INPE, ele já é suficiente para fazer tudo isso. No INPE, atualmente, você tem dois sistemas, né? Um que é a curto prazo, um sistema de monitoramento que ele é de baixa resolução, mas ele dá essa informação de maneira rápida. E você tem um outro sistema que é que nem você falou, você tem alta resolução, você consegue ter uma resolução de metros para medir aquele desmatamento. Então, o que o INPE faz para alertar o IPAAN, para alertar o IBAMA, para combater o desmatamento, ele pega esses dados de menor resolução e trabalha com eles para alertar as agências para tentar conter o desmatamento. E depois ele solta essa segunda informação, que normalmente varia entre uns 30% a 40% do primeiro dado, que mede o real desmatamento. E por que é importante a gente ter essas duas medições? Se a gente tem quem faz essa medição é um algoritmo, é um programa de computador. Se a gente tem um processo de desmatamento com alta resolução sendo medido, uma árvore que cai no meio da floresta, esse programa vai detectar. Então fica difícil você vai ter tanta informação em curto prazo que fica difícil você atuar no combate ao desmatamento. Então, às vezes, você não tem uma informação tão refinada, uma informação que pegue, por exemplo, alguns quilômetros de desmatamento
ela vai identificar de maneira mais rápida que é realmente um desmatamento para os órgãos ambientais conseguirem coibir esse desmatamento. Então, nós temos diversas ferramentas, que é o DETER, o PRODES, né? O DETER é esse sistema que monitora mais frequentemente, e o PRODES, os dados brutos de alta resolução. Então, a gente já tem um programa para monitoramento da Amazônia em alta resolução. Então, tudo que a partir daí que a gente tenta contratar uma empresa para fazer isso, é um desperdício de dinheiro público, porque a gente já faz isso com excelência. Inclusive ontem no Jornal da Globo foi mostrado imagens de satélite da NASA, né, de alta resolução sobre a Amazônia. O INPE também tem essas mesmas imagens Sim, com aquela qualidade? Sim, as qualidades de resolução elas não se distinguem muito. O Brasil ele é muito avançado, inclusive o INPE tem diversas parcerias com a NASA, né? Então os satélites que o INPE usa, eles são de vários países. Os dados da NASA também eles são de livre acesso. Lá no INPA mesmo nós temos trabalhado com algumas imagens de satélite da NASA. Então essa parceria pode ser feita, não existe essa necessidade de contratar uma outra empresa para fazer isso. O equipamento está à nossa disposição. O que parece que existe é uma tentativa de desvincular os pesquisadores mais qualificados que estão demonstrando esse desmatamento com a questão, né? No caso, o presidente do INPE foi quem foi pego nesse sentido de ser afastado e ser criticado pela mais alta autoridade do país, né? Quando a gente tem um presidente da República questionando uma autoridade desse tipo, como é o presidente do INPE, é muito problemático, porque isso leva a uma descrença a essa pessoa. E ele é um cientista muito renomado e muito qualificado por estar. Inclusive, essa semana o INPA gerou uma moção em protesto desse ato de afastar o presidente do INPE, né? Justamente vários pesquisadores assinaram a favor do presidente do INPE como uma petição demonstrando que o governo brasileiro tem perseguido cientistas e tem ido contra a ciência do Brasil. Uhum. Pois bem, uma outra questão para a gente finalizar a nossa conversa é a discussão em torno do Fundo Amazônia, né? O governo perdeu os repasses da Noruega e da Alemanha. Sim. E simplesmente o discurso bem diplomático foi: use esse dinheiro para reflorestar o país de vocês, né? Isso. Qual é a avaliação que você faz dessa... É importante a gente entender primeiro por que perdeu. Isso é através de um contrato. Então o Brasil não estava preenchendo os pré-requisitos, que era diminuir o desmatamento, né? Então ele perdeu justamente porque os índices de desmatamento aumentaram. Não faz sentido a cobrança que foi feita a esses países de você nos paga e nós diminuímos os índices de desmatamento. Não, a gente teria que diminuir os índices de desmatamento para receber. Além disso, existe uma questão muito nublada sobre para que serve o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia não vai para pagar salário de membros de ONGs ou não vai para ONGs. A maior parte do Fundo Amazônia vai para o próprio IBAMA para atuar na fiscalização da floresta amazônica. Então agora, além do desmantelamento do IBAMA, que tem gerado todo esse cenário, o IBAMA ainda vai ter menos recurso para atuar no desmatamento da Amazônia. Então, consequentemente, nós teremos mais focos de incêndio e mais desmatamento, né? Então, o Fundo Amazônia ele era muito importante em ser mantido. A gente precisa desse dinheiro, ao contrário do que o presidente da República tinha falado. E é engraçado porque as pessoas que questionaram, por exemplo, esses países, né, a gente precisa entender, as florestas tropicais têm uma distribuição na nossa faixa latitudinal, né? Então, Noruega e Alemanha não têm florestas tropicais, mas as florestas deles, que embora não sejam florestas tropicais, são extremamente conservadas. A Embaixada da Alemanha divulgou um vídeo em resposta às declarações do presidente da República, demonstrando toda a conservação das florestas que eles têm, né? Inclusive, o presidente tentou um ataque contra a Noruega, falando sobre a questão de matança de baleias, também num vídeo que circula na internet, né, sobre um vídeo, só que isso em outro país.
Então, esses países estão alinhados com as questões ambientais, né? Então, a gente vê esse discurso de tentar descredibilizar esses países, mas esses países têm pautado pelas questões ambientais no território deles e em outros lugares do mundo também. Inclusive, a BBC Brasil mostrou numa reportagem que a matança de baleias na Noruega é cada vez menor, é uma atividade que está sendo reduzida cada vez mais. Exatamente. Inclusive, os próprios pescadores de baleia estão abandonando aos poucos essa atividade. Sim, com exceção do Japão, isso é uma prática que vem sendo abandonada por todos os países que praticavam, né? O Brasil praticou isso alguns séculos atrás, né? A gente precisava, as ruas dos litorais eram acesas através da lamparina com óleo de baleia, né? Mas o ser humano cria novas tecnologias, aprende a trabalhar com isso e esses países têm abandonado essas práticas, né? Então, é muito importante que a gente tente se desenvolver conservando a natureza, porque a gente é extremamente dependente dos serviços ecossistêmicos para o nosso desenvolvimento. Hoje, São Paulo e Minas Gerais tem problemas sérios de abastecimento de água por conta do desmatamento da Amazônia. Você tem o reservatório de Furnas e o sistema Cantareira, que volta e meia ficam desabastecidos por conta da influência dos rios voadores que levam água aqui da Amazônia para lá, que deixam de prestar esse serviço ecossistêmico, né? Então, consequentemente, a gente tem afetado a produção de biocombustíveis, que está localizada principalmente na região de Ribeirão Preto ali, então aumentando o preço de álcool, porque a safra de cana-de-açúcar é afetada pela quantidade de chuvas, isso aumenta diretamente o preço da gasolina, inclusive aqui em Manaus. Então, é uma reação em cadeia que tende a afetar todo o mercado financeiro. Então, a gente não pode mais deixar de considerar a importância dos serviços ecossistêmicos para o nosso desenvolvimento, né? A água é extremamente importante para essas áreas que eu mencionei aqui. E não só isso, por exemplo, polinização é extremamente importante para a agricultura. A gente teve um aumento de mais de 290 agrotóxicos que são proibidos na Europa, na União Europeia e nos Estados Unidos, liberados aqui no Brasil. Esses produtos, fazendo parte da nossa agricultura, fecham o nosso mercado para esses países, né? Porque se essas pessoas não querem esses produtos lá, por que eles comprariam os nossos produtos que vão carregar essas toxinas? Além do mais, a quantidade utilizada aqui é 5.000 vezes maior do que a permitida por lá. Então, o nosso mercado de exportação deve se fechar por uma série de questões de retrocesso ambiental. Não só do desmatamento ambiental, mas são políticas completamente equivocadas que estão sendo pautadas por uma questão ideológica. E essa questão ideológica não acredito em ciência, então vou fazer as coisas como eu acho que devem ser feitas, né? Só que vários cientistas estão alertando especialistas para esse revés ambiental que vai se refletir no mercado. Ok. A gente conversou aqui com o Lucas Ferrante, pesquisador, doutorando do INPA em Ecologia e esclarecendo para a gente aqui vários pontos dessa questão que virou uma questão mundial, que é o desmatamento e as queimadas na Amazônia. A gente agradece a sua audiência, ficamos por aqui, agradeço também a tua presença, Lucas. Obrigado a todos. Até mais, a gente encerra a nossa live.